Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade, sempre colocando em debate os temas que preocupam os brasileiros. Na edição de hoje, falamos sobre a inclusão de crianças e adolescentes com deficiências. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, dão conta de que no Brasil, 1 a cada 10 brasileiros tem algum tipo de deficiência. Como nós podemos incluí-los desde cedo, inclusive a partir das atividades educacionais nas escolas? Esse é o tema do nosso programa de hoje, quando falamos a respeito de uma experiência que tem envolvido crianças e adolescentes com deficiências físicas e nasce da experiência de uma mãe que viveu na pele a experiência de ter um filho cadeirante e que com essa experiência, com esse aprendizado, pôde colocar também a sua ação em favor de outras crianças e jovens que enfrentam desafios semelhantes. A nossa convidada é a professora Patrícia Goloni Lolo. Ela é fundadora da Vidas, a vivência e inclusão da pessoa com deficiência por meio de atividades e sensibilização, organização da sociedade civil sediada em São Paulo e que desenvolve vários trabalhos nesse sentido. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer, em nome da LBV, pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje, para a gente falar a respeito desse tema tão importante. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui, a oportunidade de divulgar o trabalho que a gente faz. Agradecer o convite do programa, é um prazer estar aqui. Bom, para começar, eu queria que a senhora contasse, então, eu já adiantei um pouquinho, mas falar um pouco a respeito da história da vida da sua família, o que a levou a desenvolver esse trabalho. Tá bom. Bom, eu sou casada há 16 anos e tenho um filho, Gabriel, que hoje tem 11 anos. E uma criança especial, ela é sempre muito bem tratada. Isso é muito bom, né? A mãe, eu tenho sempre uma segurança de saber que aonde o meu filho vai, ele está sempre sendo bem tratado. Na hora de educar, isso é muito difícil, né? Então eu comecei a perceber que o Gabriel, quando ele era mais novinho, com 7, 8 anos, faltava a ele a convivência com o semelhante. Ele sempre conviveu muito com o diferente, frequentava a escola, entre aspas, normal, uma escola regular, e não tinha o convívio com o semelhante. Eu comecei a perceber que isso começou a afetar muito a formação dele como indivíduo. Faltava essa relação de igualdade, e eu me colocava no lugar dele. Como é que seria a minha semana se todas as pessoas com as quais eu cruzasse todos os dias fossem diferentes de mim? Então eu comecei a perceber que estava afetando a formação dele como indivíduo e resolvi procurar um lugar que ele pudesse ter esse convívio. Mas não, Daniel, com cara de tratamento, porque criança especial já tem muita coisa para fazer na vida, né? Tem fonoaudiólogo, tem psicoterapeuta, tem ortopedista, tem fisioterapia, terapia ocupacional. Eu não queria colocar mais uma coisa na vida dele. Eu queria que ele pudesse conviver com pessoas como ele de uma forma lúdica, gostosa. E eu não achei esse lugar. Então, por não achar esse lugar, eu resolvi então criar um lugar que pudesse oferecer para o meu filho e para crianças especiais a oportunidade de conviver, de brincar, de se descobrir como indivíduo, de socializar, que são coisas que vão fazer realmente diferença na formação deles como indivíduos, como cidadãos. Então, a partir disso, eu consegui o apoio da escola onde eu dou aula há muitos anos, e é lá que as nossas 25 crianças vão todos os sábados realizar atividades físicas, esportivas, de convivência, de lazer. A gente não tem um foco esportivo. A bola, para nós, ela é um meio, não é um fim. E a gente divide as crianças em 2 grupos, né? O grupo de crianças com maior comprometimento, que faz um trabalho mais específico, mais com cara de fisioterapia, e as crianças com menor comprometimento, que fazem um trabalho mais de bola, que é o que elas tanto amam. Nossa, como é que foi isso? Começar um trabalho de bola mesmo, né? Pensar futebol, vôlei, considerando que a imagem realmente que as pessoas têm de crianças que têm alguma deficiência física, por exemplo, cadeirante, que não é para elas, né? É o contrário, eu acho que é o desafio que traz esse amor, né? Eu brinco sempre com o Gabriel, eu falo, filho, você não podia gostar de pintura, teclado, desenho, leitura, violão, né? E ele gosta de bola, todas gostam muito de bola. E dá um jeito, é bonito de ver como elas se adaptam a uma realidade que não faz parte de todos os dias, né? Como eles jogam futebol, como eles jogam vôlei, como eles jogam tudo, e a paixão que eles têm. Na aula de educação física na escola, ele é sempre o melhor, né? Ele tem uma motivação que talvez as crianças que andem, que se movimentem com tranquilidade, talvez não tenham. Isso traz benefício para a saúde também, importante, né? Manter sempre atividades físicas. Isso. E quais são as crianças que participam, então, desse projeto? Hoje a gente tem 25 crianças, a gente tem
deficientes auditivos, deficientes visuais, cadeirantes, crianças com mobilidade reduzida. Eu tenho um participante com surdo-cegueira também e crianças que acabam tendo, juntamente com a deficiência física, algum comprometimento intelectual normal, né? Se eu não escuto, talvez eu tenha um desenvolvimento intelectual numa velocidade diferente. Então a gente tem esse grupo de crianças. Ainda mais se não teve a atenção adequada no momento certo, né? Então é um grupo de crianças, a grande base é a deficiência física, mas acaba havendo também algum outro tipo de comprometimento. E a gente tem algumas crianças também com o que a gente chama de TGD, que é um transtorno global de desenvolvimento. São crianças mais comprometidas, mas que também estão lá com o talento deles, com a velocidade deles, com as vontades deles. A gente está fazendo eles descobrirem que existem vários horizontes a serem explorados, né? Através do toque, do convívio. A gente procura trazer as crianças para o nosso mundo também e entrar no mundo delas, né? Um desafio dos dois lados. Bom, embora esse público ele tenha muitas características em comum, muitos desafios que eles enfrentam, cada um no seu meio, né, para poder ser aceito, se desenvolver plenamente, eles têm também uma realidade totalmente diversa, né? Quer dizer, uma criança com surdo-cegueira, com uma criança cadeirante, elas têm necessidades muito diferentes. Isso. Como é que é conseguir promover um trabalho coletivo nessa diversidade? Entendi. Então, é o seguinte, Daniel, a primeira coisa que eu acho importante colocar é que a gente trabalha também com a família. Você não pode imaginar essa criança num universo isolado. Então, a gente trabalha sempre com a família é convidada a vir às atividades junto com as crianças. Elas fazem atividades diversas, artesanato, música, pintura, psicodrama. Às vezes, elas precisam de um convívio, né? Esse dividir uma realidade que muitas vezes é difícil. Você estar lado a lado com uma outra mãe que realmente te entende e que você pode dividir o seu dia a dia, que muitas vezes é difícil, isso é muito importante para esse grupo de mães. Traz um crescimento muito grande, traz conforto. E elas fazem atividades simultaneamente, mas num outro ambiente. A ideia é, a gente sabe como a sua semana é difícil. Empresta o seu filho para a gente vai cuidar dele para você durante 2h30 e você vai pensar em você, né? A gente tem que realmente encarar a família, convidar a família e acolher a família como parte integrante do que a gente faz. Na quadra, eu tenho uma equipe técnica, profissional, que trabalha com essas crianças. Então, a gente tem, nesse momento, 3 professores de educação física, uma terapeuta ocupacional e uma assistente que nos ajuda durante a semana toda. Esse projeto, esse de quadra que eu disse, a gente chama de projeto Convivência Esportiva, que é o das crianças especiais. O das famílias é o projeto Família. E como é que eu consigo trabalhar com realidades tão diferentes, respondendo a sua pergunta, com profissionalismo, com dedicação? A gente tem um apoio enorme, assim, uma parte essencial do nosso trabalho, que é a participação de adolescentes voluntários. São alunos do Colégio Bandeirantes, que é onde eu dou aula, onde as atividades ocorrem. Hoje eu tenho quase 130 meninos e meninas entre 15 e 17 anos, que todos os sábados vão lá e nos ajudam. A gente procura colocar cada 2 adolescentes com uma criança e eles acabam sendo, né, as mãos, as pernas, os olhos, os ouvidos das nossas crianças e permitem que o trabalho aconteça com tranquilidade na quadra. Então, é uma força conjunta, né? E esse projeto desses meninos e meninas chama-se Projeto Sensibilização. A gente acredita muito nessa convivência de pessoas com e sem deficiência. A gente realmente acredita que o benefício é bilateral, né? Os dois lados saem ganhando. Os dois lados saem ganhando e esses meninos e meninas com 15 anos vão se tornar cidadãos muito mais plurais, muito mais inclusivos, muito mais dispostos a formar uma sociedade justa, vão se tornar empresários talvez que vão contratar uma pessoa especial, não porque ela tem uma lei de cotas a cumprir, mas porque ela realmente acredita no benefício do convívio. Então, essas são as 3 coisas que a gente faz lá todo sábado. Bom, cada uma delas suscita uma série de questões, né? Por exemplo, como é que você colocar adolescentes voluntários para trabalhar ali com uma realidade que é também complexa, como lida com as questões que são próprias também dessa fase da vida, da adolescência, da própria infância, lidar de repente com alguns conflitos que podem aparecer, com alguns comentários que podem ter outros sentidos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente vai para um breve intervalo agora, mas daqui a pouco nós continuamos o nosso bate-papo com a professora Patrícia Goloni Lolo. Ela é fundadora da Vidas, a organização Vivência e Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio de atividades de sensibilização. A gente vai para um breve intervalo e já volta.